Seja muito bem-vindo ao canal, a Bíblia Comentada. Meu nome é Gilson César da Costa e hoje nós vamos ver aí João capítulo 11. Fiquei uma semana aí sem fazer vídeo, me desculpa, essa semana foi bem corrida, ah, mas a gente vai dar continuação àquela mensagem. Então, a gente havia visto no último capítulo, ali no último capítulo não, nos últimos versículos, né, desse capítulo, que Tomé falou que iria ir com Jesus, e Tomé ali a gente colocou ele como sendo modelo de fidelidade aí a Jesus. E aí a gente vai ver, vai até se estender um pouquinho esse capítulo, mas é importante para a gente ter uma conclusão correta. Então, João 11, versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, para confortá-las pela perda do seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-la, mas Maria ficou em casa, ou seja, esses 3 quilômetros aí que está falando essa distância. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E Jesus disse: O seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, primeiro Marta colocou temporalmente Jesus. Eu sei que no final dos tempos, no final dos dias, na contagem de tempo, ele vai ressuscitar assim como todos nós. E aí Jesus ele se colocou se sobrepondo a essa questão temporal da ressurreição e falando que na verdade ele era, ou seja, naquele presente momento, no momento em que ele estava falando, ele já detinha esse poder. E aí ele colocou assim, ó, disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive em mim, quem crê em mim, não morrerá eternamente. E você crê nisso? Então ela está falando. Então primeiro ele fala aqui em relação a uma morte física e depois em relação a uma morte espiritual. E ela lhe disse: Sim, Jesus, eu tenho crido que tu és Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois disso foi para casa e, chamando à parte Maria, disse: O mestre está aqui, está chamando a você. Ou seja, Maria ficou lá, Marta foi. E aí, depois dessa conversa entre Jesus e Marta, que ele confortou ali o coração de Marta, a sua irmã Marta chama Maria. Então a gente tinha visto antes que Maria ela estava ali empolgada com Jesus, e hoje Maria ela está triste, sua irmã que foi ali ao encontro recebeu o mestre. E ela falou: Maria, o mestre está te chamando. Ao ouvir isso, a Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Ou seja, tinha algo ali, ela percebeu que tinha algo ali para ela. Porque toda vez que Jesus chamava alguém, algo acontecia. Então Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Ou seja, Marta, ela foi ali, nem esperou ele entrar no povoado, já foi ao encontro dele. Quando notaram que ela, ou seja, Maria, se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa, que estavam confortando, ou seja, consolando ela, né, da morte do seu irmão, seguiram ela, e acharam que ela ia ao sepulcro, né? Suporam que ela ia ao sepulcro para ficar chorando pelo sepulcro. Chegando no lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus, ele, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou. Ou seja, algo de dentro de Jesus começou a ficar agitado. O espírito ficou perturbado. Não no sentido endemoniado, mas inquieto. E aí ele perguntou: Onde colocaram? E ele perguntou, né? Vem e vê, responderam eles. E aí Jesus, ele chorou por conta daquela situação. Aquilo comoveu a alma de Jesus, o espírito dele ficou perturbado por conta de tanto choro, tanta tristeza que ali aquelas pessoas tinham e tanto amor que elas sentiam por Lázaro. Bom,
E quando os judeus viram isso, na verdade eles entenderam que Jesus ele estava chorando porque simplesmente o amava. Mas a gente entende sim isso, que Jesus amava ele, mas era muito mais por conta daquela situação, aquela tristeza que o comoveu, aquele momento de angústia das pessoas. Então aquela perturbação no coração de cada um moveu Jesus e ele se colocou em choro. Por conta do amor que ele tinha por Lázaro, sim, mas ele sabia que ele já ia ressuscitar Lázaro. Então, enquanto isso, ele estava feliz. Ele ficou comovido por conta de como as pessoas elas lidavam também com esse tipo de acontecimento. Vindo aqui a minha memória, muito do nosso enterro ocidental, ele vem dessa cultura judaico-cristã, que na verdade é uma cultura de tristeza. Tem outras culturas, não sei se você já viu aquele meme do caixão, em que na verdade não é tristeza, é alegria. As pessoas se alegram quando alguém está morrendo. É uma cultura, a cultura africana geralmente ela tem esse espírito assim de tristeza quando alguém morre, de alegria. E a cultura judaico-cristã não, ela tem uma cultura de tristeza em relação à morte de alguém. Bom, então perguntou, ó, mas alguns deles disseram, ou seja, alguns disseram pra ele, ó, tá vendo como ele amava o Lázaro? Mas alguns disseram, ó, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse, ou seja, já fez algo muito além daquilo que era que poderia crer, ou seja, ninguém nunca tinha aberto o olho de um cego. Será que essa doença não ia ser muito mais fácil dele curar? Eles se colocavam assim. E a gente vai ver aqui como Jesus fala, porque na verdade isso aqui é até maior do que a questão do cego. Então Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E aí ele disse: tirem a pedra. E disse Marta, ó, não foi nem Maria, foi Marta, irmã, é a irmã do morto, né? Senhor, ele já cheira mal, pois faz 4 dias. Inclusive, não sei até que ponto isso é verdade, mas dentro da cultura judaica eles acreditavam que o espírito poderia voltar até 3 dias depois que morresse. Mas nesse caso nem vejo isso, porque o cara já tinha sido enterrado. A mesma coisa de você achar que o cara que tá dentro do caixão, o espírito vai voltar nele e vai ressuscitar. Mesmo que o espírito não volte, só o peso daquela pedra, o cara ia morrer ali de fome, de inanição. Então, de alguma maneira, pode ser até ser que eles acreditavam que o espírito poderia voltar, mas não acreditavam tanto, porque se eles acreditassem mesmo que o espírito pudesse voltar, ele ia deixar o cara ali 3 dias pelo menos para ver se ia acontecer alguma coisa. A gente pode ver que no quarto dia o cheiro já é evidente, ou seja, a evidência de que o cara morreu de fato, ela é muito forte. Ah, e aí foi isso que Marta falou, ó, tá cheirando mal, Jesus, não é melhor. Ele falou, não, ó, abre o sepulcro aí. Disse Jesus: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Perguntando para ela. E aí ela provavelmente ficada em silêncio e o pessoal continuou. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, te agradeço porque me ouviste. E nesse sentido, o judeu, nenhum judeu, principalmente os sacerdotes, o sacerdote acho que não poderia de jeito nenhum tocar em morto. E os judeus eles ficavam impuros se tocassem em mortos. Então, nesse sentido, Jesus não pediu nem que as pessoas entrassem e trocassem naquele morto, mas à distância ele deu o comando, aquelas pessoas só removeram a pedra, ou seja, não ficaram impuras, porque não tocaram no morto. E aí, Jesus falou: ó, te agradeço, meu Pai, porque você me ouviu. Eu sei que me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que crê que tu me enviaste. Ou seja, o próprio milagre ele já poderia acontecer de maneira automática e até um agradecimento de Jesus. Então, quando ele fala, Senhor, eu sei que me ouves, mas na verdade isso evidenciava aquilo que Deus havia falado com ele para as pessoas que estavam ali em volta, não necessariamente para que o fato ele tivesse força para vir a acontecer. Ah, e aí Jesus, depois de dizer isso, ele bradou assim em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e com os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. E Jesus lhes disse: tira as faixas dele e deixe-no ir. Ou seja, aqui de fato o milagre se concretizou e Lázaro foi ressuscitado. E vocês vão ver que eu até vou ler dois trechinhos do próximo vídeo, que é o 45 e o 46. Muitos judeus
que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocavam para a reunião do sinédrio. A morte de Lázaro, teologicamente falando, foi o que de fato trouxe a condenação de Jesus à morte. Então os judeus ali, líder daquele povo, falaram que ele iria morrer de fato por conta dessa questão, da questão de Jesus ele ter ressuscitado Lázaro. E aquilo era uma evidência muito maior do que o cego que ele já havia curado. Então o pessoal queria apedrejar ele porque ele tinha aberto os olhos do cego. Imagine agora que de fato ele ressuscitou o morto. E isso nos evidencia que Jesus ele fez isso já sabendo das consequências, não só por conta de seu amigo, mas ele tinha no coração movido pela vontade do Pai. E a vontade do Pai é que aquilo fosse feito àquela hora. E era a vontade de Jesus que a ressurreição de alguma maneira fosse evidenciada antes, até mesmo antes que ele pudesse ter ressuscitado. E aqui eu não estou falando uma ressurreição, vamos colocar assim, meia boca, né? Porque o Lázaro ele ressuscitou aqui, mas depois ele morreria de novo. Então ele ressuscitou em termos de fisicamente, carnalmente. Ele não ressuscitou em espírito para ter um corpo glorificado. Ele ainda haveria de experimentar a segunda morte. Então aqui a questão da ressurreição de Lázaro não era uma questão só espiritual. Claro que o espírito voltou ao corpo deles, a alma de Lázaro, só que foi uma reanimação carnal. Então, Jesus aqui ele demonstra que ele tem poder sobre a carne para dar vida aos mortos. E isso ecoou de maneira sistemática ali entre esses líderes judeus, tá? Então, fica aqui o nosso vídeo, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Nos ajude aí comentando as suas opiniões. O próximo capítulo vai ser bem mais legal, que a gente vai falar das consequências disso e vai emendar com várias outras coisas relacionadas aí também à determinação de Deus em que Cristo morreu e como a vontade humana ela se moveu naquele sentido, tá bom? Então, fiquem aí com Deus, até logo.